que a gente precisa fazer para lidar com o novo contexto da IA? Pela primeira vez na nossa história, a gente está tendo uma tecnologia que está conseguindo entregar mais do que nós somos capazes de explicar. 77% das empresas, elas investem em IA, de fato, só 3% vira resultado. A solução é isso mesmo. Ela é cara, mas ela passa por uma governança de quais são as ferramentas necessárias para a empresa. Isso é uma coisa que também a IA faz, ela é uma apropriação indébita do conhecimento humano. A mentalidade vai mudar de quem está na operação, de quem toca essa operação. Tem ditado que disse que a gente só gerencia o controla, só controla o que mede. Veronese Podcast! Seja bem-vindo ao Veronese Podcast. E aqui estamos para mais um episódio. Como vocês sabem, agora a gente começou a gravar episódios com mais gente na mesa, né? Com o intuito de, obviamente, levar para você dinâmica, né? E um papo descontraído, que é a nossa promessa, né? Hoje a gente vai falar basicamente sobre o que a gente precisa fazer para lidar com o novo contexto da IA, né? Por que novo contexto? Porque a mudança tem acontecido de forma muito rápida e quando a gente menos espera, de repente, a gente encontra empresas já trabalhando em áreas de back-office, sendo que uma pessoa, um mero mortal, está desenvolvendo seu próprio agente de IA para fazer as atividades que são repetitivas. Não são todas as empresas, obviamente, tem muitas dessas que faturam bi que não estão com nenhuma iniciativa importante de IA, coisa que até me assusta, tá? Mas a gente está aqui para discutir com gente que entende de gestão e entende também de IA, tá? Então, dos convidados, um tá voltando, queridíssimo Arthur Lavieri, executivo, conselheiro de administração, mentor, palestrante com mais de 30 anos de experiência em estratégia, governança, energia e inteligência artificial. Atua como presidente de conselho da Romagnoli, né, inclusive. Participa de organizações como o IBCG, OPEX Internacional e a COGEM. Tá? A trajetória combina alta liderança, visão estratégica e governança corporativa. Obrigado, Arthur, por ter topado o convite. Obrigado por me convidar de novo. Estou muito feliz de estar aqui. E prazer conhecer os convidados também. Inclusive, o Arthur, super gentil, fez o quê? Trouxe presente pra gente. Eu já tinha, tá, gente? Eu já tinha, já. Só que eu vou fazer? Eu vou pedir o autógrafo nesse aqui e o outro eu vou dar de presente, mesmo já rabiscado. Já tem até dica dos rabiscos lá. Obrigado. Tá vendo? Uhum. Então, legal, obrigado, Arthur. Eu que agradeço. E aqui estamos também com o Diego Alexandre. 2 Diegos, hein? A Bárbara, campeã, consegue colocar na mesma mesa. Só falta ter colocado 3 Diegos, né, cara? Diego Alexandre é especialista em produto, estratégia, IA e transformação digital. Atua como head de produto IA inteligência de dados na Sentinel Intelligence e tem passagens em grandes empresas como Samsung, Sky e Claro. Sua experiência conecta produto, dados, governança e uso responsável da IA em ambientes corporativos. Obrigado, Diego Alexandre, cara. Muito obrigado pelo convite. Que isso, cara. E estamos também com o Diego, só que esse aqui é o Dias. Diego Dias é diretor de tecnologia, com 25 anos de experiência liderando TI em grandes empresas. Atua com transformação digital, IA, governança, infraestrutura e resultados de negócio. Tem passagem por grupos como Galeria, a Publicis e Research. A Publicis é o grupo, Publicis. né? Research era a holding. É a holding. Ok. Agora é Lion Resources, inclusive. Ok. E a G2, é isso? A G2. A G2. Com forte atuação em liderança tecnológica e gestão de ambientes complexos. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite e tenho certeza que a gente vai fazer um debate interessante aqui. Legal. E aí eu quero já jogar na mesa aqui pra gente discutir o que vocês têm visto agora em 2026 de uso de IA, caso de uso de IA, que tem chamado a atenção, do tipo assim, caramba, eu não imaginava que eu estava usando IA para isso. Vocês têm algum exemplo de algum caso de uso interessante para compartilhar aqui? Eu posso falar na galeria, a gente desenvolveu um trabalho com a Adobe em que basicamente todo o processo produtivo e criativo ele está sendo sustentado em IA. E então o que acontecia antes? Tu tinha, por exemplo, a figura do assistente de arte, que ele pegava o conceito do diretor criativo e fazia o trabalho pesado.
colocava o logotipo, seguia as instruções. E hoje tu tem um trabalho com... Isso a gente está falando, digamos assim, né, do chão de fábrica. Tá. Então, hoje tu tem, por exemplo, o uso de modelos customizados, onde tu pode pegar um objeto, como, por exemplo, o produto do cliente, um vidro de perfume, e tu consegue dar o prompt e ele reproduz aquilo em série, em maneiras. Então, tu pode colocar, por exemplo, um sanduíche do McDonald's numa pista de corrida, certo? Ou pode criar peças, automação de peças através de IA. No trabalho criativo, propriamente dito, tu tem agora uma ferramenta que era justamente isso. Para pegar um outro exemplo que me vem à mente, era alguém surfando num mar de cheddar. Um conceito muito interessante. Tu precisava de novo, tu tem um diretor de arte, que ele tem uma prova conceitual, ele faz tudo isso, e hoje ele pode fazer um prompt, né, em que isso acontece. Ele faz o prompt, a imagem vem, ele pode animar através de IA, ele coloca as peças ali e tal. E aí, já também provocando, entra as questões aí de governança de IA, em que tu precisa ter cuidado para que isso não seja utilizado para treinar o teu concorrente, por exemplo. Né? Tem um caso famoso lá no ChatGPT, que os engenheiros da Samsung estavam desenvolvendo um microprocessador, e do outro lado alguém fez uma pergunta semelhante e veio o que o cara falou. Então, a questão da governança de IA, ela é muito pertinente disso, né? De tu ter controle sobre os modelos, de tu saber o que as pessoas estão usando, como o teu usuário está utilizando as ferramentas de IA, porque tem um desafio que é o seguinte: tu vai sempre ter uma pessoa do teu lado com um formulário de busca aberto na internet. Como eu resolvo isso? Com certeza. E hoje em dia a gente vive... Eu até vou cortar o assunto, e aí o Veronese, por favor, me interrompa, porque eu gosto... Que isso, vamos lá. Eu tendo a derivar. Mas assim, eu acho que quando a gente começa a falar sobre IA, eu gosto de fazer uma espécie de um disclaimer, que é o seguinte: a Kate Crawford, naquele livro O Atlas da IA, ela fala que a IA é um totem. E um totem é um objeto que ele representa, né, e eventualmente esconde uma realidade. Então, hoje, a IA, o que ela é? Ela é um totem. Esse totem, ele é formado pela extração indiscriminada do produto natural, ou seja, tu precisa de minas de minério para fazer processadores, esse tipo de coisa. Tu tem a exploração do trabalho e, eventualmente, a deterioração da relação trabalhista, porque tu precisa de pessoas para fabricar esses computadores, tu precisa de pessoas para programar esses computadores e de pessoas para treinar essa IA, certo? Certo. Acima disso, tu tem uma outra coisa, que é a expropriação da privacidade. A IA, sobretudo e por princípio, ela depende dos nossos dados. Né? O termo IA em si, se a gente for olhar, eu espero que isso aí não gere uma polêmica e não apareça aqui na porta do estúdio, né, pessoas com tochas e foices, né, querendo cercar o castelo do Drácula, mas a gente tem isso. Então, tu tem expropriação da privacidade, onde é necessário que tu tenha uma vazão constante de dados. Por isso que a gente tem toda a nossa vida uma telemetria, né? Em quem tu fala, para onde tu vai, o que tu fez. E aí, no topo disso, existe e aí não vou me estender muito nisso, porque aí já a gente pega e sai um pouco do tema, mas tu tem o topo desse totem, ele é um grupo de pessoas, porque esse é um jogo que muito pouca gente pode jogar, certo? Interessada numa hiperconcentração de poder. Então, o termo IA em si, inclusive, também, ele é um pouco um termo de marketing, né? Eu estou falando isso com muito respeito, porque tem as pessoas que definiram esses termos, eu não tenho nem roupa para falar com elas. Como eu não tenho roupa para falar com os amigos aqui que são, né, são autoridades, mas ela na verdade, a gente tem na verdade, é um modelo estatístico, que funciona, que se aperfeiçoa muito.
Então, eu derivei isso, porque eu sempre gosto, quando fala de IA, eu gosto de fazer sempre trazer essa analogia para situar, porque hoje a gente vive um momento também em que a gente pega ondas de tecnologia, né, e tem sempre um buzz da hora. É óbvio que a IA, hoje a gente está vendo uma coisa que ela é mais profunda e grave em alguns momentos do que a Revolução Industrial, por exemplo. Sim. Mas ela é também um jogo de aventureiros e de incautos. Porque teve uma época, por exemplo, no blockchain. Tudo tinha blockchain. Sim. Tinha um amigo meu que dizia assim, o cara queria desenvolver um gerenciador de conteúdo, um site, um WordPress da vida com blockchain. Mas para quê? Né, tornar uma infraestrutura hiper complexa, né, sem falar nos custos de energia e coisa... para isso. A IA, a gente vive um pouco disso, né? A gente meio que tem uma bolha aí de oportunidade. Tudo tem IA. Precisa ter, não, às vezes é para satisfazer uma vontade no mercado, talvez. Né? Pessoal, derivei aqui, me ajudem. Não, mas é isso. Acho que assim, a gente vai entrar nisso, no lance de que, tudo bem, tem a IA aí disponível, mas até onde essa inteligência artificial está gerando resultado. Tem vários artigos aí da Harvard, do MIT, mostrando que muitos dos investimentos estão indo água abaixo. Sim. Mas antes da gente falar isso, fazer um gancho aqui para o Diego e para o Arthur falarem um pouco das experiências que tem visto no mercado de práticas de inteligência artificial, obviamente, que geram resultado, ou casos de uso que tem gerado resultado. Você atua numa consultoria, né, Diego? Atua em consultoria. E o que vocês têm feito lá? O que você tem feito para ajudar as empresas, ou casos de uso que vocês têm praticado e que tem relação com o PNL, tem relação com o resultado? Atualmente, assim, a grande mudança de mentalidade que a gente busca é não simplesmente vender uma automação de IA. Porque isso, assim, tem a rodo, tá todo mundo indo, até puxando um pouquinho antes o que o Diego comentou, tem pesquisas recentes aí que 77% das empresas, elas investem em IA, de fato, gastam até 2% ali do faturamento em IA, só que disso, só 3% vira resultado. Então, assim, é um oba-oba, o restante fica em reunião de conselho, em PowerPoint e só na fala. Mas não desce isso na prática ali. Como que eu crio uma linha nova de receita, como que eu melhoro ali o business, como que eu melhoro minha margem com isso? O que isso me afeta no meu dia a dia? Então, desculpa te interromper, mas tem uma síndrome de bala de prata, né? Eu vou substituir tal coisa por IA. É igual o ágil, né? Igual o ágil. Vamos colocar o ágil aqui. Nem o cara que inventou recomenda mais. Né? E o olhar que a gente busca levar aqui com a Sentinel é o quê? A gente tem trabalhado muito com a reforma tributária. Então, assim, com contabilidade, reforma tributária, que começou agora, está em testes, mas vai escalar isso até 2033. E é uma mudança muito grande em tributação para as empresas. Então, a gente tenta ser um radar. Uma espécie de um radar prévio para falar, olha, porque o que vai acontecer? As empresas vai começar essa transição, vai aumentar a carga tributária e não vai saber muito bem o que é. Vai começar só a reagir. A gente está tentando, vamos decidir antes de ter que reagir. Então, criar uma camada, um radar prévio para que mostre um depara e aí o que precisa mudar na sua operação, isso seja mudado previamente antes de começar a escalar. Então, esse olhar que a gente, na consultoria de IA para todos, esse é um segmento, mas para todos essa tecnologia ajuda você a olhar lá na frente e se precaver. Então, você não precisa ser reativo, você pode decidir antes, sentar na mesa, com calma, com tranquilidade, ver quais opções, colocar todas as opções, conversar, ao invés de discutir, querer só, estão fazendo, preciso fazer isso, aquele desespero para simplesmente reagir. E não sabe muito bem depois, realmente, não está entregando o valor que eu gostaria. Porque nem o contexto foi muito bem definido para escalar isso. Então, o olhar que nós tentamos, pelo menos assim nas conversas, ou então para um cliente, é trazer essa visão prévia, antes do acontecimento. Antecipar via os modelos. Antecipar. Legal. E aí, Arthur? Cara, eu acho que tenho dois exemplos aqui para trazer aqui para os meus amigos Diegos, né? E quando a gente fala de conselho, e tudo que você falou, eu concordo em gênero, número e grau. Porque é bala de prata, vou automatizar tudo,
Tem um negócio que eu gosto muito da expressão do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Que todo mundo, o pessoal tem medo de ficar para trás, o pessoal não vai, né? Fica preocupado com isso, começa a confundir algoritmo, o que eu já fazia há 20 anos atrás, mas agora chama IA, meu concorrente está fazendo. O tema da reforma tributária, outro dia eu estive na TOTUS numa reunião, você tem toda a razão, porque só agora parece que as pessoas estão acordando, mas esse tema já tem 2, 3 anos. Sim. Então, no conselho, ou nos conselhos que eu participo, quer seja como consultor, quer seja como conselheiro efetivamente, a primeira coisa que a gente está fazendo é, conselheiros, vamos nós aqui experimentar IA e vamos fazer um letramento, eu gosto muito dessa palavra, Exato. aprendi agora também, faz poucos meses, né? Vamos fazer um letramento de IA, né? Eu fui atrás de IBMEC, de Northwestern University para fazer meus cursos. Eu gosto muito de estudar e eu fui atrás, porque eu estava vendo que para mim também tudo era IA e nada era IA. E aí começam essas preocupações com viés, cybersecurity, que você tocou, e todo mundo, e o conselho, ou pior, que o conselho ainda está quase que mais presente na empresa. O acionista geralmente não. Não. Sim. O investidor, então, que eu meio divido o acionista do investidor, aquele que está só colocando dinheiro, então ele só quer ver alguma coisa que saiu de IA para eventualmente eu vir aqui na Faria Lima e incluir no meu roadshow para bancos. Então, primeira coisa, letramento. Tenho sido feliz trazendo e obrigando, entre aspas, os meus amigos conselheiros, meus colegas conselheiros a fazerem letramento. Então, letramento o que significa? Quem é que pode vir aqui e falar um pouquinho para nós do beabá, da história, o que é uma IA, o que é um algoritmo, por que foram criados vieses de natureza dentro dessa IA, quais são as nossas preocupações. Beleza? Ótimo. Vamos agora experimentar? Então, o que é experimentar? É entender o que é um prompt, é entender o que é uma IA, por que é uma LLM, tudo isso. Então, na Romagnoli, por exemplo, que você citou, tem sido uma experiência maravilhosa, porque a gente tomou a decisão, inclusive, de criar uma conselheira, como lá uma empresa de origem italiana, uma consigliere. Ela chama Sofia, com IA maiúsculo, né? E ela foi programada dentro de uma grande LLM, com todas as proteções, cybersecurity, com os dados que a gente quis, e ela começou a servir como a nossa conselheira dentro do conselho. Uau. Então, a gente abre, né, ali aquela LM dedicada durante os conselhos, e tem nos ajudado, porque é uma empresa grande, empresa que está indo aí para os seus, né, mais de 2,5 bi de faturamento, 62 anos de história. Era importante você ter alguém com quem você pudesse, muitas vezes, conversar. Sim. E muitas vezes trazer tendências do que está acontecendo. E aquele forecast, né, aquela previsão que a gente falou há 5, 6 anos atrás. O que a gente está fazendo? E parar um pouco de querer fazer 500 projetos dentro das organizações. Sim. Em outras organizações que eu sou conselheiro, é precificação, temas de inteligência de mercado, para os conselheiros e acionistas começarem a sentir o que é. E o que tem acontecido? É aquilo que está na literatura. Depois que os conselheiros, que o top management de uma empresa, ele começa a aprender a conversa com as consultorias, com as engenharias, com a sua própria TI, que eu acho que não é um tema só de TI. Não, fato. Não. Não. Isso aí começa a circular. Porque aí quando o pessoal vem trazer os projetos para aprovação em conselho, a coisa está muito mais fácil. Eles já começam a perceber o que é. Porque tem gente hoje que nunca tinha mexido num computador para mexer numa IA. A gente está falando um pouquinho aqui no nosso esquenta de algumas realidades que são diferentes realmente para certas pessoas, que nunca tiveram a necessidade de muitas vezes mexerem nisso. Então esse é um exemplo que eu estou ficando muito feliz de ver em várias organizações. É fazer um top-down com todo o respeito para as pessoas entenderem e uma vez entendendo, gostarem e elas correlacionarem quando alguém traz outros projetos. O outro, que é um exemplo, eu acho que está sendo mais interessante ainda, falei para você dos meus sócios, é uma consultoria chamada Via Consulting. Ela aplica Power Skills, que é a melhoria do conceito dos soft skills no mercado. Só que o que acontece? Você é excelente numa empresa como executivo, como conselheiro, a gente só olha para top management e conselho. O cara é excelente para uma empresa em crise, que precisa fazer uma virada de tecnologia e você gosta muito de trabalhar com conselheiros que estão nesse tipo de pegada. Só que você fez isso e depois de 2 anos a empresa não está mais em crise, ela está indo muito bem, obrigado, ela precisa fazer captação financeira e os outros conselheiros saíram e entrou um monte de gente de marketing. Será que neste novo contexto, as tuas power skills, o seu jeito de ser,
é ainda aquele adequado? Uhum. A resposta é óbvia que não. Uhum. Mas o que acontece no geral? Ninguém olha uma coisa chamada contexto, que eu acho que você tocou. Né? A IA ela traz uma capacidade da gente fazer contexto. Então, nós 4 aqui, nós temos um contexto maravilhoso. A Veronese agora vai se tornar uma holding internacional e ele vai bolar um conselho e vai nos convidar aqui para... Ele vai ser o acionista e conselheiro, até a hora que a gente fala para ele que por governança a gente não quer mais, mas a gente vai ter aqui... a gente vai ter um conjunto de skills nossas aqui. Vocês concordam que a gente vai ser muito bom em alguma coisa, em algum contexto, durante algum tempo? Uhum. E quando essa alguma coisa, esse algum contexto, essa alguma coisa mudar, será que somos nós 3 a melhor combinação? É óbvio que não. Só que tudo que existe do ponto de vista de governança, análise de capacidades de conselheiros de top management é engessado. É um DISC, é um MTBI, você já deve ter ouvido falar, se é que já não fizeram, um Enneagrama, um Hogan, que faz isso uma única vez e te dá um selo, né? Ó, você é um cara criativo, Sim. você é um cara, né, como é que ele fala? Prescrutador, você é um cara analítico, esse tipo de coisa. Mas e quando mudar? E quando tiver uma rede que nós somos diferentes? Então, as experiências que a gente está tendo na Via Consulting, ela vai fazer 1 ano, ela foi incubada dentro do IBMEC, agora ela está começando a voar, tem sido maravilhosas por causa disso, porque a gente respeita viés, nunca IA do começo ao fim, sempre tem o tal do human in the loop, Sim. né? Sim. Que é o humano fazendo curadorias em vários pontos. E uma das coisas que eu tenho aprendido aí nesses cursos todos, e um dos meus sócios é um grande especialista, é a gente coloca 2 ou 3 IAs para se confrontar durante o processo. Né? Usando umas ferramentas, eu não sou técnico a esse ponto para explicar, você chama antiviés cognitivo, que é espetacular para fazer auditoria. Resolve? Acredito que nunca vai resolver, vocês manjam muito mais do que eu. Mas você reduz aquela probabilidade em muitas vezes e você audita como que o processo tomou aquele tipo de decisão. Então, esses são 2 exemplos que eu trago aqui para a mesa, que eu tenho sido muito feliz, estou empolgado no que eu estou vendo disso e tenho visto as pessoas que estão conhecendo, especialmente em conselhos, nas consultorias, empolgadas com isso. Porque finalmente está utilizando uma ferramenta, estamos chamando de IA, mas a gente podia chamar de qualquer outra coisa, mas estamos chamando uma ferramenta para olhar na nossa cara e falar assim, cara, esse setup que você tem aqui, para essa probabilidade de coisas que estão acontecendo, não é o ideal. Sim. E você pode simular 500 cenários ao mesmo tempo. Antes, se você fizesse isso, acho que é o que você contou do diretor de arte. O diretor de arte fazer a onda do Cheddar, provavelmente ele ia demorar 1 semana. Hoje, talvez ele demore alguns minutos, não sei como é que é. Sim. É a mesma coisa que eu estou falando. 400 cenários de governança, antes seriam meses de consultoria. Hoje, talvez 1 dia. São 2 exemplos que eu trago. Eu acho que tu falou umas coisas interessantes, assim. Hoje pela manhã, até antes de vir para cá, eu li uma frase em que a pessoa dizia o seguinte: quanto mais te aprofundar, mais cético tu fica em relação a ela. Sim. E aí isso fecha com o que a gente está falando dessa síndrome da bala de prata, né? Uma outra coisa que tu comentou também, e desculpe, eu esqueci de silenciar o meu celular, é que o formato de trabalho vai mudar também. Eu vou tentar fazer uma analogia, né, que eu espero que ela não fique muito abstrata para a gente, apesar de eu estar com uma interlocução muito inteligente aqui, mas eu vi uma vez, há uns 20 anos atrás já, o Ben Self. Ben Self foi o coordenador de campanha do primeiro mandato do Obama. E ele contou uma coisa muito interessante, né? Ele disse: por que o Obama ganhou a eleição? Porque a coordenação de campanha do Partido Republicano, ela era uma coisa centralizada, certo? Então, o que eles falavam do Comitê Nacional servia tanto para Alabama quanto para Nova York. No Partido Democrata, isso foi uma época que as redes sociais, por exemplo, o Twitter estava explodindo, tal, 2008. Ele disse: a gente tem uma diretiva nacional, tem uma estratégia política, mas assim, o Alabama decide como ele fala com o eleitor dele e Nova York decide como ela fala com o eleitor dela. Ou seja, eu estou contando essa história porque eles anarquizaram a gestão. E hoje o trabalho, o que acontece? Tu tem, por exemplo, uma equipe com 4 pessoas que vão fazer um trabalho mais braçal, digamos assim, né? Eu digo trabalho braçal com muito respeito, porque eu tenho muito respeito pelo trabalho braçal. Mas em vez dessas pessoas, tu vai ter uma IA que vai resolver isso. Uma IA que vai preencher planilha, que vai trazer já uma análise.
E aí tu vai ter uma rede de equipes que elas vão trabalhar em conjunto. Então tu não vai ter mais uma hierarquização dentro da tua equipe, tu vai ter um diretor, um gerente, um supervisor e coisas. Tu vai ter 4 especialistas com essas habilidades que tu comentou, né? E dali sai um resultado, uma análise, esse tipo de coisa. Entende? Sim. Né? Isso é complexo. Uma das pesquisas que eu estou fazendo na FGV, estou fazendo um PhD agora em administração, né? E uma das coisas que eu tô começando a investigar é essa relação. Porque olha só, hoje as pessoas estão usando IA e estão estendendo sua competência. Existe uma extensão da competência. Então imagina que você produz algo e a IA produz mais do que você é capaz, inclusive, de explicar. Aí você pega esse pacote e entrega. Se você for questionado, provavelmente você nem consiga explicar direito como aquilo foi construído. Não. Então, a IA, pela primeira vez na nossa história, a gente está tendo uma tecnologia que está conseguindo entregar mais do que nós somos capazes de explicar. Olha que complexo isso, cara. Deixa eu te fazer um... Pode falar, por Desculpa, favor. eu até falar pensando nesse ponto, que tá rolando, tá inclusive no Congresso, tem um projeto de lei, o 38, 35, que regulamenta a IA, né? E foi uma cópia do EU AI Act, que é o europeu, que já vai entrar em vigor agora, provavelmente em agosto de 2026, já está praticamente finalizado. E já está defasado também, né? Até voltando àquele tema, né? Decidir e reagir, o Brasil simplesmente olhou, copiou, ele reagiu. Então, tá fazendo lá, vou meio que fazer uma cópia aqui, colocou lá Senado, Câmara, ok? Mas ele toca nesse ponto exatamente dessa responsabilidade em níveis. Por exemplo, você vai usar o chat GPT só para pesquisa, é um nível básico. Agora, vou usar um chat GPT para criar uma solução que envolva essa saúde, segurança. Eu vou criar uma empresa que tem um chat GPT como motor e vou fornecer isso. Aí já sobe um nível alto, grau, e aí eu tenho que saber que eu tenho uma responsabilidade em cima disso. Não, mas é chat GPT igual uma pessoa normal. Não. Você está colocando em risco, então essa nova regulamentação, projeto de lei, ele vem, provavelmente 26, 27, para regulamentar isso. Interessante. E rapidinho. Fala, por favor. Não sei se vocês viram, no ano passado saiu uma pesquisa chamada da Harvard Business Review, que chama Work Slop, o termo que eles estavam passando a usar. Que é o indivíduo que vai, escreve um texto, coloca na IA, a IA torna aquele texto mais sofisticado e você manda por e-mail. E isso, na pesquisa que eles fizeram, mostrou que a produtividade do ponto de vista de comunicação, a eficiência da comunicação estava menor. Porque as pessoas estavam com dificuldade de entender a resposta que elas estavam recebendo e elas tinham que decodificar ali a resposta que estavam recebendo, porque estava mais sofisticado do que o indivíduo era capaz de escrever. E provavelmente usando IA para decodificar. Escreve, decodifica. Mas essa coisa voltando à história do Totem, tem isso. A gente tem uma coisa que é a criatura está controlando o criador. Está invertendo. E aí, o que a gente está falando aqui também fecha muito com essa questão falando de liderança, por exemplo, hoje com a IA, a liderança é sobre nuance. Tu vai ter gente trabalhando com IA o tempo todo. Se tu for em qualquer escritório hoje, a pessoa está fazendo exatamente isso. Ela não está pensando em responder. Ela pega o texto do e-mail, use um tom polido para dizer que esse projeto está muito ruim. E aí ela faz se duvidar, invoca até Guimarães Rosa lá no meio do O problema é que tem caminho. um ponto interessante que até na mesma pesquisa tem empresas que relatam que se chama Shadow AI. 47% já relata, eu desconfio que eu já perdi dados sensíveis da empresa, que eu perdi um pouco o controle, porque não tem uma ferramenta oficial na empresa, e aí quem usa? O funcionário começa a pôr dado sensível lá para poder produzir a produtividade dele, né? A eficiência, uma boa apresentação, isso, só que uma ferramenta informal, às vezes um chat GPT do bolso aqui, pessoal. Não, mas isso é o que está Que treina a máquina. Que treina a máquina. Não, o desafio de governança da IA hoje, a Shadow IT, inclusive, há 15 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, a Shadow IT já era um problema. Porque era justamente isso. E Shadow IT passa por o usuário trazer a máquina pessoal dele para trabalhar, porque ele não gosta de usar PC. Né? Mas com a IA isso é um problema muito maior. Porque, por exemplo, hoje, para citar um exemplo que eu vivi, não vou citar a empresa aqui, por responsabilidade jurídica, evidentemente,
Mas tu gasta uma grana pagando para ter um editor de PDF na tua agência. Na tua empresa, né? Mas o usuário lá, por um motivo qualquer, tem pressa, não sabe que pode pedir para TI, esse tipo de coisa e tal, ele vai lá e joga num I Love PDF da vida. Sim. Aí eu falei com a pessoa, mas tu jogou o contrato da empresa aqui com o cliente num negócio que tu não sabe para onde foi. Né? A IA é um novo tipo sofisticado de Shadow IT. É verdade. Né? E aí tem isso também, a pessoa ela cria uma conta gratuita no ChatGPT e joga o contrato lá para avaliar. Sim. Ela joga a peça do... Formação de cliente, por aí vai. É curioso, né? Porque há 15 anos atrás, BYD era uma política para atrair talentos, que era Bring Your Own Device, lembra? Então, há 15 anos atrás, as empresas que queriam ser moderninhas, elas permitiam que você trouxesse o seu próprio celular e conectasse na rede. Vocês participaram disso mais do que eu, né? Eu estava do lado da gestão justamente vendo como é que isso ia acontecer, e o seu próprio notebook, porque isso era uma maneira de se mostrar moderninho e deixar que as pessoas trouxessem seus own devices, né? Seus próprios aparelhos, né? Hoje, BYD é alguma outra coisa diferente, né? Mas é o que você acabou de falar. Mas, de novo, tudo é governança. Empresas sérias hoje, e médio grande porte, que ainda permitem, né, esse tipo de... Porque o que não falta também é ferramenta de cibersegurança, proteção de dados para isso, não falta. Então, as empresas que ainda permitem isso, e como tem empresa que permite, né, o acionista, o executivo, o investidor está dando vários tiros no pé todo santo dia, né? E é normal eu visitar a empresa pelo lado da consultoria e durante o almoço ver Facebook aberto, né, ver o pessoal fazendo Google Sharing com arquivos, quando a gente sabe que hoje já existem ferramentas muito mais robustas e algumas delas muito mais baratas. Agora, tem que ser corporativo. Né? Aí começa uma discussão geracional, que eu vejo muitas vezes, né? Ah, não, mas se eu fizer isso, esses meus jovens talentos, meus jovens isso, assim, gente, não vamos confundir governança, né, com o tema geracional. Para pegar aquela frase do Kotler, ou do Porter, a cultura come a estratégia no café da manhã. E assim, quando a gente fala em segurança, segurança e comodidade não andam juntas. Se tem uma porta, tem que ter uma trava, né? Se tem uma trava, tem que estar fechada. E aí, eu acho que cai um pouco também na nossa cultura, tá? Que não cabe aqui julgar, as culturas não devem ser julgadas, mas a gente tem uma coisa muito da conveniência também. O brasileiro é um povo muito resiliente, né? Isso é reconhecido lá fora, é um povo de solução. Então, o cara quer resolver um problema, joga uma nova PDF lá para mandar para o cliente e Deus nos ajude, entendeu? Então, e fazendo um gancho que você está falando, que já é o próximo tema, imagina o seguinte, tem companhias que a gente passa, inclusive uma delas você conhece bem, que você pega e fala o seguinte... Olha a responsabilidade jurídica aí. Eu não tô aqui. Não, mas é super positivo, não é negativo não. Que pega o seguinte, inclusive eu fiquei assim surpreso, porque eu estudo IA, aí eu cheguei nessa companhia e fui falar sobre IA, né? E os caras estão assim... muito avançados quando a gente compara com as outras. Você fala assim, legal, vocês conhecem o Lovable, né? Vibe Coding, a área de marketing já utiliza o Lovable. Ela mesma está criando seus produtos. Você fala, caramba. Aí você pega e fala o seguinte, tem o Copilot lá, a versão bem paga, não sei o quê. Só que mesmo assim, como sabe-se que o Copilot, ele tem uma restrição por causa de várias travas, você falou, você abre uma porta, tem que travar outra. Que tem uma limitação de contexto, eles usam cloud. Então, assim, como que vocês veem isso? Hoje essa companhia tá indo bem, né? E estão utilizando de uma forma com nível de maturidade que eu considero positivo. Mas e as companhias que falam assim, eu libero Copilot, mas não tem governança aqui dentro, e o Copilot ele tem restrições, então o pessoal usa o ChatGPT. O que vocês dariam como sugestão para conseguir vencer isso? Porque o Copilot ele tem suas restrições, mas mesmo assim as pessoas continuam sendo pressionadas por produtividade. Como que se faz, então? Como que se cria que tipo de mecanismo de governança pode ser criado nesse caso? Eu te diria assim, no caso do Copilot, ele tem problemas e ainda existe um ranço
com a Microsoft. Uhum. Mas isso é um comentário, tá? Tá. Eu gosto muito, assim, eu tenho uma formação em administração, eu gosto muito do aspecto social da administração. E aí, trazendo... Será que você está errado agora? Acho que foi o Durkheim que falava isso, na marginalidade, né? A gente pensa em marginalidade e em criminalidade, mas marginalidade é as pessoas que ficam à margem, onde a lei não chega. E aí, eu acho que a maneira mais eficaz de fazer isso é tu incorporar as pessoas. Porque, por exemplo, a Adobe, pensando agora, o trabalho criativo ele é um trabalho de nuance. Tanto é que as equipes criativas das agências, cada uma tem um diretor de arte, né? Tem um chefe criativo, porque ele entende aquela linguagem daquela marca. É muito subjetivo, né? E aí, quando tu fala de modelos de IA também, passa por esse olhar do criativo. Então, por exemplo, a Adobe dentro do... Eu não tenho procuração da Adobe para falar também, fique claro aqui, tá? Não... Adobe, patrocina nós aí. Já por faz favor. aí, não, mas o que eu quero dizer assim, isso não acontece só com elas, mas com os outros também. A Adobe virou um hub de modelos de IA. Uhum. Eles têm um modelo próprio chamado Firefly, mas se tu entrar dentro da console, tu pode escolher o Firefly, o Runway. É um marketplace mesmo, de IA. Ele está disponível até. Tem um limite de créditos e tal, ok. mas é por quê? Porque tem diretores de arte que, cara, eu me dou muito bem com o modelo que o Cria apresenta. Ele traz exatamente aquilo que eu quero. Uhum. Que é a linguagem do cara. Sim. Então, é a nuance, né? E aí, voltando agora só, é essa questão de tu tirar as pessoas da marginalidade. Porque se tu paga uma grana, né, e um bom dinheiro por uma Microsoft e ela te entrega o Copilot de graça, pode ser que sirva para o pessoal do financeiro lá fazer uma pergunta sobre as mensagens de Teams que ele teve, ou sobre as panelas de aquecimento. Mas quando o bicho pega, o cara vai para o Claude. Uhum. Né? O que tem que fazer? Infelizmente, tu vai ter que pegar e contratar um Claude, né, Enterprise, sei lá o plano que for, API, e colocar as pessoas ali. Ou então, assume-se, o que é uma temeridade, né? Ou então assume-se o risco. Ah, não, o cara fez no Claude, ele está compartilhando lá, mas o termo diz que não. Mas daí a tragédia já está feita. A saída não é barato. Uhum. Né? Não é barato, é isso, cara. A gente entende que a nossa melhor solução hoje é utilizar Claude, ChatGPT. Para construir os dashboards é melhor fazendo humanos, né? Que também tem isso, tu entrega. Mas não é barato, né? E tem um outro comentário que eu queria fazer, que, voltando um pouco na conversa, é errado tu pensar que eu vou utilizar a IA para resolver o meu problema. Ela não vai resolver o teu problema. Sim. Tu tem que pensar que ela vai te ajudar a resolver um problema. Uhum. Ela não é uma muleta, né, para fazer o seu trabalho ali. Exato. E aí a gente tem exemplos aí, né, de enciclopédia aí do cara que demitiu a equipe de desenvolvedor porque botou tudo na IA. Sim. Uhum. Nossa, né? Mas puxando um gancho aqui, até porque o Fernando, você comentou no início sobre uma vaga de governança, tá? de fazer a parte hierárquica da empresa com alguém focado nisso. Voltando um pouco, assim, o que eu vejo existe esse oba-oba, né? Então as pessoas às vezes confundem movimento com o que realmente, de fato, precisa gerar algum movimento. Então, o que eu vejo, existe um gap grande ali entre o que a liderança decide e o que realmente, de fato, acontece na prática. Uhum. Existe um gap, então esse gap precisa primeiro ser entendido, visualizado, entendido, e você tinha comentado sobre a solução, né? Tipo, tem uma oficial mas a maioria usa uma não oficial, que provavelmente, assim, hoje pode ser que o que está sendo construído não gere tanto dano, que é, por exemplo, um agente para responder um cliente. É diferente quando entrar, por exemplo, uma IA agêntica que vai tomar decisões. Uhum. Aí o buraco é mais embaixo. Então, se você já está com algo que não é oficial, que está sem muito controle, se vai começar a usar documento oficial da empresa, isso vai ser um problema exponencial. Da mesma forma que vai escalar, vai vir um problema exponencial. Então, esse piso, essa base precisa ser resolvida antes. Aí acho que entra na questão governança, de ficar cada vez mais claro, de ter uma posição estratégica para deixa eu estruturar isso aqui, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas deixa eu começar certo. Porque quando começar, o Brasil ele vai ser reativo, provavelmente a agêntica vai sair lá fora muito antes e vai ser reação aqui dentro. Quando vier, vai ter que estar com uma base muito bem estruturada. Porque senão vai ser um problema exponencial. Vai estar ruim, a IA só vai projetar esse ruim para mais. E aí vai frustrar muita expectativa.
Quando você fala em governança, o que eu tenho notado? Primeiro que as pessoas não sabem exatamente para que aplica. Então, você comentou um tema de produtividade. Estava lembrando de um projeto de consultoria de uns 6 meses atrás. E eu estava fazendo um diagnóstico numa empresa. Nessa eu não sou conselheiro, era só um diagnóstico. Uma empresa que fatura seus 400 milhões. E as pessoas reportando. A gente tem que usar porque a gente tem que ser mais produtivo. Tá bom. Por quê? Não, como assim por quê? Não, por que tem que ser mais produtivo? Onde tem que ser mais produtivo? Qual é o KPI básico? Isso é com ou sem IA. Qual é o KPI básico, e vocês todos conseguem correlacionar com isso, que você está sendo exigido a melhorar? Eu nunca obtive nenhuma resposta para isso. Em nenhuma das empresas que eu fiz consultoria, ou que eu conheci, ou que eu tenho amigos que eu vivo conversando sobre sistemas nesse momento. Então, existe também uma lenda urbana, praticamente. Eu tenho que usar. Eu estou sendo obrigado. Isso começa a virar uma desculpa também. Eu gostei do que você falou da marginalidade. Isso começa também a virar uma desculpa da marginalidade. A solução é isso mesmo. Ela é cara, mas ela passa por uma governança de quais são as ferramentas necessárias para a empresa. Da mesma forma que há 20 anos atrás, os maiores escândalos era o pessoal que tentava roubar e fraudar as licenças do AutoCAD. Lembra disso? Opa. Que depois precisava de uns pendrives, né? Foi uma Agora coisa horrorosa. Tá entregando a nossa idade. Mas principalmente a minha, né? Mas era uma coisa horrorosa. É a mesma coisa hoje. Cara, da mesma forma que você não podia ter uma licença pirata do AutoCAD, né? Não tem que ter licença pirata para nada. Qual é a melhor ferramenta? Número 1. Número 2, em todos os cursos que eu fiz até agora e com todos os espertos com quem eu conversei até agora, e eu tendo a concordar, porque eu também fiz muitos testes nesses últimos 12 meses, não tem uma IA para tudo. Você falou de nuances. Então, provavelmente, o departamento de criação, o humanos da vida, vai gerar algum tipo de imagem melhor. Agora, na engenharia, dificilmente não vai ser um Claude da vida, né, da Anthropic, com alguma coisa. Né? Semana passada eu estava até testando o Fable, né, que eles liberaram momentaneamente, o governo americano já cortou. Impressionante. A gente estava fazendo algumas análises de contexto que antes eu estava fazendo no modelo Opus, que já é um top, né, em mais ou menos 1h30, e a gente com o Fable conseguiu fazer em 17 minutos a mesma coisa. Né? Não é à toa que o governo americano falou, opa, isso aqui pode ser alguma coisa que está... Né? Eu não acredito muito nesses cortes, mas tudo bem. Então, acho que a gente tem que perguntar muito. Então, não tem uma solução só. Tenho visto empresas super felizes com o ChatGPT Business, que é caro, e tenho visto empresas gastando muito mais dinheiro com o Claude Top Enterprise, se não me engano, que é uma fábula, né, de dinheiro, e infelizes. Porque não adianta, não tem ainda, e eu acho que nunca vai ter uma solução para tudo. Então, a governança também está, e é muito chato. O conselho não gosta disso, o executivo não tem paciência para isso. Mas, cara, tem que fazer, que é descer em algum momento naquele detalhe e fazer os 7 porquês. Por quê, e desenhar. E não, vocês não vão mais poder utilizar, né, ferramentas de alguma outra forma. E absolutamente proibir dentro de todas as empresas, isso eu tenho falado consistentemente, as LLMs gratuitas. Que está lá, eu abro na confidencialidade e mostro para eles. Está aqui, ó, escrito. Ó, ela pode utilizar todos os seus dados. Né? Eu fiz um teste há uns 4 meses atrás. 4 meses, Foi em fevereiro, um teste com um cliente. A gente subiu um negócio super específico de um relatório de um produto. Demos mais ou menos meia hora e começamos a fazer perguntas sobre aquele manual, aquele produto, num computador que estava rodando naquele web anônimo. Né? Sabe que você coloca a janelinha anônima, uma página anônima. Daqui a pouco a gente conseguiu a primeira página do PDF que a gente tinha subido. Nossa. É aquilo que a gente está comentando. Não tem, ela depende de dados para trabalhar. E aí, aí é que a privacidade, de maneira geral e ampla, vai para o lado. E a União Europeia, ela está na frente disso, porque o Brasil é um país maravilhoso, eu amo o Brasil. Na Inglaterra, se o carro do Google Maps vai passar, por exemplo, tem cidadezinhas, aquelas coisas que tem aquela cidadezinha com 1.000 habitantes, os caras fecham a rua, o Google Maps não vai entrar aqui. No Brasil, a gente decora a casa para o carro passar, entendeu?
Então, existe uma questão cultural também de entender sobre controle de dados, né? Eu estou dando esses exemplos por causa disso, né? E nesse caso a União Europeia está mais à frente porque existe uma consciência sobre privacidade. A gente não tem isso. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante agora, é que tu pode usar uma IA, a Fable, por exemplo, tu pode usar para criar um sistema de armamento. Pode. Ou né, um componente químico perigoso utilizado para combate. Eu estou tentando fugir Inclusive, eu não sei se foi alguma questão de saúde que eles alegaram que tiraram do ar, né? O Fable, que era o cruzamento para fazer remédios e tudo isso, o nível do negócio, então ficaram com um pouco de preocupação. Foi o que veio a público. Ficaram com preocupação e falaram, não, peraí, porque o negócio realmente ali é o que você falou, assim, desce no nível de detalhe que... Eu tô tentando desviar por não desmonetizarem o vídeo, mas eu acho que no caso da IA também existe uma questão aí de soberania nacional. E antigamente, né, agora estamos aqui, né, apesar do Diego e do Veronese, né, e o Arthur já vimos algumas vezes nessa vida, antes tu tinha o mainframe, eu cheguei a pegar o tempo do mainframe. Então, tu tinha um poder que era detido, né, na máquina e no software. Aí, depois, com o Windows, com a baixa plataforma, o poder passou a ser o software. Era só tu ter o hardware. E quem detinha o software tem poder. Mas hoje, quem detém o poder é quem detém a infraestrutura. Porque tu pode pegar, por exemplo... Tu pode tentar rodar uma IA para fazer alguma coisa na tua casa, na tua empresa. Agora, esse tipo de processamento que a gente está exigindo aqui, colossal, não vai conseguir. Ou tu tem muito dinheiro, né? Aí tu entra no jogo deles. Né? Ou tu está associado a um grande fabricante de hardware, ou tu é o grande fabricante de software. Né? Mas assim, tu não consegue, por exemplo, tornar a tua empresa independente desses fornecedores. Não. Né? Tu não consegue tornar independente do software. Tu pode até tornar independente do software, porque existe modelo em software aberto. Mas tu não consegue mudar. A infraestrutura ainda está na mão deles. Né? Precisa de um poder de processamento absurdo, dependendo do tipo de tarefa que tu vai rodar. Porque é muito diferente. Né? Tu pode rodar um LLM dentro da tua máquina. Eu tenho lá no meu computador, mas é para me responder busca da internet, sabe? E aí no meu processador sofre para fazer isso. Né? Mas é um experimento de laboratório todo que é efetivamente uma aplicação prática. Você tocou num ponto que eu acho que vai direto no que vocês estão falando de governança. Quer ver um outro desafio legal para fazer nas empresas? Beleza, temos que usar, vamos usar, vai ser produtividade, não vai, temos que fazer, esquece tudo que... Beleza, tá tudo certo. Um passo para trás. Como vamos usar? E numa janelinha de apenas 2 anos. Nem estou falando de planejamento estratégico de 3, 4, 5. Um pequeno planejamento estratégico, quase que tático estratégico. O que vamos fazer? O que vamos montar nestas plataformas? Então, quais plataformas? Acho que é uma pergunta difícil de ser respondida, mas nem que seja, beleza, aqui está me atendendo 90%, vou fazer. Mas verifica quais empresas hoje têm um roadmap, por mais básico que seja, dizendo, vou usar estas ferramentas, com este tipo de treinamento para estas pessoas, com esse tipo de sistemática de proteção de dados, de cuidar das pessoas que cada vez mais vão se especializar em usar essa plataforma, que vão gastar tempo treinando esta plataforma, e onde que eu quero chegar em 2, 3 anos. E estrategicamente, como que eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha empresa, para que, se um Fable sair de linha, se um Sonnet voltar, se acontecer qualquer outra coisa de qualquer outro modelo, Humanos, agora que parece que está tendo uma discussão lá com a Meta que comprou, né? Se uma dessas sair, tem que voltar para aquela coisa que é a mais básica da governança, que quem tem um não tem nenhum. Exato. Quem tem um não tem nenhum. Não tem nenhum. Então a gente está discutindo muito de IA, de fazer, mas quando você fala de governança, e eu tendo a puxar mais para esse ponto, que é o que eu vejo mais, nem essa discussão básica está acontecendo hoje. Então vamos respirar um pouco. Eu adoro que as pessoas façam letramento, acho que tem que experimentar, acho que tem que conhecer, tem que desmistificar. Mas a governança da empresa, os responsáveis, eles têm que fazer essas perguntas. Inclusive em detrimento até do uso deles. Eles têm que parar e fazer essas perguntas. Como que eu vou usar? Onde que eu vou chegar? Se não, de novo, vai ser um monte de treinamento para IA, gratuito ou não. Um monte de gente aprendendo. Mas, cara, se isso que você falou acontecer, que vai acontecer, eu acho que vai acontecer, mas o tema trabalhista especialmente.
né? Uhum. Essa revolução vai acontecer. A depender da velocidade dela, se eu sou acionista de uma empresa, fundador de uma empresa, etc., eu estaria neste momento mapeando algo muito mais importante que a tecnologia. Quem são as pessoas e qual é o conhecimento para operar tudo isso que está se comoditizando de uma certa forma, que eu vou ter que manter, porque senão todo mundo vai ser igual, só que uns vão ser mais iguais que os outros em muito pouco tempo. Uhum. Sim. Então, acho que quando a gente puxa na governança, pega justamente desse gancho. E daí entra no que você está falando. Você está chegando lá para olhar e as pessoas estão preocupadas com a reforma tributária. Eu estou preocupado com aquele departamento fiscal, que pode ser que não tenha mais as 20, 30 pessoas que tem hoje, que vai ter 2 ou 3, mas quem são essas 2 ou 3 pessoas? E o que eu faço se essas 2 ou 3 pessoas ganharem a loteria e saírem da empresa? Uhum. E para onde que eu vou? E o dia que eu precisar operar? O que vai acontecer daqui a 2 anos? Acho que é esse tipo de discussão que não está acontecendo hoje. É verdade. Eu gosto de várias coisas que tu falou também, Arthur, que é o seguinte, eu sou muito a favor da... Eu tenho uma frase que um professor me falou uma vez, que ele disse assim, a ATI, ela tem que funcionar no papel e caneta. Sim. Então, se tu não sabe o teu processo, não adianta botar um computador. Se tu não sabe para onde quer chegar, não adianta colocar um manhado, só vai sofisticar o teu problema. Né? É o contexto que você falou, né? Contexto. O contexto, definir muito bem esse contexto. E é justamente isso, assim, tu mata toda a ideia do cara, mas para quê? Por quê? Né? Onde a gente quer chegar? Às vezes a pessoa não consegue responder isso. E até pensando na que você comentou como se a pessoa sai e leva isso com ela, que é uma grande preocupação hoje, assim, pensando numa evolução natural, tipo criar um RAG, uma memória, tal, com essas informações para evitar esse tipo de coisa. Cara, vai ter uma evolução mas tudo parte desse contexto, de saber muito bem, tá muito bem definido e começar a escalar a partir dali. Porque não adianta você querer colocar uma baita solução em uma empresa que tem silos de armazenagem de informação, uma coisa não se conversa com a outra, não vai escalar nunca isso daqui. A pessoa vai embora e vai levar aquele contexto. Tem uma outra coisa também, agora pensando, é que a gente não tem mais propriedade sobre os dados, né? Porque antes tu tinha um arquivo físico, guardava no material para consultar. Aí depois a gente tinha os servidores de arquivos, mas hoje tu não tem mais E agora tem uma coisa ainda que está num outro nível de abstração, que é o conhecimento. Né? Porque, tipo, o Arthur trabalhou aqui, a vivência dele ficava na empresa. Sim. Né? E agora, com a IA, o que acontece? Tu pode sofrer o seguinte, hoje tu está pagando um modelo, vamos pegar humanos para bode expiatório, em que tu coloca todo o teu conhecimento, lá tu está pagando $100 por mês, sei lá quanto custa. Uma hora para outra, a Meta comprou, olha, cara, agora a gente vai investir, vamos botar mais 1.000 data centers, eu quero mais fazer sistema de defesa, vai custar $10 mil por mês. E aí, o que eu faço lá? Baixo para onde? Sim. Por isso que eu sempre falo, tenham 2 pelo menos, façam um letramento com 2, mas não terceirizem o processo de pensamento. Eu lembro em 2023, e eu já tenho bem mais de 50 anos, então, em 2023... Nem tanto, porque a gente regula de idade. Mas você está no arredondamento para os 50, eu estou no arredondamento para os 60. No Excel, eu já estou indo para os 60, né? E aí, mas em 2023, fui fazer o primeiro curso. E aí, eu fui fazer na Kellogg, né? Porque eu sou metido, falei, vou fazer na Kellogg, porque eu acho que é mais legal. E uma das primeiras aulas foi engenharia de prompt. Eu tenho essa discussão até hoje nas consultorias, nos conselhos e com amigos. E eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, como assim, engenharia de prompt? Eu vou ter uma matéria de 3, 4 meses, de 2, 3 horas toda semana, em inglês, para ficar me ensinando a preencher a janelinha para fazer pergunta. 2023, né? Foi a matéria mais importante de todas. Depois eu fui fazer alguns outros cursos, e eu tenho gostado muito aí, não é meu jabá e também não sou acionista dele, mas tenho gostado dos cursos do IBMEC, o professor Vitor lá, eu gosto muito dele, aquilo que ele faz na prática para nós. Eu sei que tem várias outras instituições, mas lá eu me achei porque ficou muito para o business. Até o AI Agentic, a gente é para business, então é legal. E 50% do tempo provavelmente está em cima de prompt. Fazer perguntas, raciocinar, depurar o prompt, não aceitar a primeira resposta, que é exatamente o que você falou. Então, eu começo, este conhecimento fica onde? Ou daqui a pouco eu vou ter que criar uma IA para ficar me ensinando a fazer prompt. É aquilo que a gente falou, né? Manda de uma IA para outra, uma decodifica. Então, de novo,
temos que fazer os 7 porquês. Tem que ficar perguntando por quê. Tá, porque não é a mesma coisa, é impressionante. Vocês conhecem muito mais do que eu no dia a dia. Eu não sei o quanto que você está usando no seu dia a dia, mas eu percebo nessas iniciativas que eu estou fazendo que do jeito que você pergunta, a maneira como você dá contexto para a pergunta muda completamente a resposta. Né? E aí, só para trazer mais um tema que eu estou achando super interessante, o meu sócio, um físico nuclear, é um cara que eu costumo brincar com ele que ele fala Python, né? O Kim, ele não fala português, ele fala Python, né? Então eu vi brincando com ele e tal, é um cara, um cabeção, um cara muito bom, muito top, não é à toa que a gente está associado lá na Via Consulting. E a gente começou a montar para o perfil profissional exclusivo um negócio chamado clone digital. Né? Tá. Para justamente continuar avançando no tema de Power Skills, capacidade decisória sob pressão, capacidade decisória natural e contextualização. Gente, estamos nesse processo aí, sei lá, há uns 2 meses que a gente está trabalhando bastante nisso, né? Ainda não sei exatamente todos os desdobramentos disso, mas já estamos fazendo com o único que eu tenho direito de fazer, que sou eu mesmo. Né? Não estou fazendo com mais ninguém, estou fazendo comigo mesmo. É um negócio impressionante, numa tentativa que eu acho que será frustrada de detenção do conhecimento. Tá? Do lado profissional. Por que eu falo que ela será frustrada? Porque você não é só você profissional. E você não é só você pessoal, você não é só você emocional, eu não sou só eu espiritual, e aqui não é um contexto religioso, a gente é uma coisa muito mais complexa. Então você buscar fazer uma retenção do conhecimento, que é no fundo capacidade decisória, né, dentro do profissional, é muito difícil porque você está sendo influenciado pelas suas outras dimensões o tempo todo. Mas são tentativas, e não é a gente que está fazendo nenhum ineditismo, é aprendendo com o que há de mais de vanguarda para fazer uma experimentação muito bem controlada, tentando responder essa pergunta. Cara, mas e quando essa pessoa sair? E quando eu não tiver mais este talento? E quando eu não tiver... que vai acontecer. Vai acontecer. Eu não estou aqui nem falando do tema geracional. Estamos falando realmente dos desafios que acontecem hoje. De novo, isso, na minha opinião, independente desse projeto que eu acabei de citar, só para trazer o tema, né, e para a gente conversar, mas é, de novo, governança. Por quê? Onde queremos chegar? De que maneira? Tá bom, agora é isso, mas como é que vai ser 2 anos? Eu adoro o EC. O pessoal fala que o conselheiro chato é o conselheiro do contraditório. Eu estou convencido no meu coração de que tudo que vocês estão falando aqui é como eu reagiria. Esse é o momento mais perigoso. Esse é o momento mais perigoso. Eu estou concordando com tudo que nós estamos conversando aqui. Mas se isso aqui fosse uma reunião de conselho, eu tinha que ser o chato, exercer o contraditório e ficar... Mas e se tal coisa? Mas e se tal coisa? E se tal coisa? Mesmo que você falasse para mim, caramba, Arthur, não seja chato. Isso aqui a probabilidade de acontecer é muito remota. Mas e se? Tem que prever. E é isso que, em parte, é a governança que a gente está falando na IA. Quem que ia achar que um Fable em 1 semana ia ser desativado? Tá lá, na telinha do meu computador. Fable está desativado para você. Consegui usar mais ou menos 1 semana. Quem suporia que humanos, que você pegou como bode, há 1 mês, há 2 atrás, que era, né, um dos melhores para dashboard, super elogiado, ganhando ponto naquelas escalas lá de não sei o que, ia passar agora por um perrengue, tendo seu futuro incerto, porque a meta, corretamente, é um investidor, está falando, cara, não está rendendo o que eu queria, estou ficando para trás na corrida, que é uma corrida brutal, né, entre elas, para essa supremacia, e aí você estruturou toda a sua empresa em cima do humanos. Você fez skill, que é um saco fazer skill, hein? Muito. Nos cursos eu fui aprender. Gente, é um saco. Você programar não é nem programar, né? Você estruturar uma skill. Né? E amanhã você não tem mais ela. Ah, não, mas eu levo para outra IA. Tá bom. Eu, como governança, pergunto para você, como que você vai levar? Você já testou? Como é que vai funcionar? Quais os processos críticos quanto que vai custar? Quais os processos críticos da empresa que estavam rodando ali, testados e que não vão rodar aqui? Quanto tempo vai demorar para testar? Então, eu tenho um cliente que colocou toda a precificação da empresa, com todas as RAGs, né, os depositórios, as memórias e tal, numa única IA. Aí chega o chato e fala, cara, eu acho que é um risco enorme. Ah, mas daí se quebrar isso é a mesma coisa. Outro dia eu ouvi um cara falar assim, se quebrar essa empresa é a mesma coisa que se no Brasil quebrasse o Itaú. E se? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E se? Essa relação do virtual com o real é...
tu trouxe um insight interessante, trouxe uma coisa interessante assim, talvez eu vá filosofar um pouco, mas tem duas coisas. Eu acho que tem uma maneira de usar a IA é tu sempre estabelecer o senso crítico. Então, por exemplo, a gente falando de governança aqui, se tu conversar com uma AI de haja como um auditor de governança de TI, ISO 27001, as respostas que tu vai fazer, tu tem que fazer exatamente o que tu falou. Mas por quê? Como é que tu chegou a essa conclusão? Sim. Né? Mas, olha, a norma diz tal coisa e está me dizendo isso. A gente consegue estabelecer a relação crítica. O que acontece, em geral, é que a pessoa assume aquilo ali como uma religião. Aquilo que a gente comentou Sim. antes da criatura que influencia o criador. Sim. Então o cara vai na internet hoje, estou com dor de cabeça. No Google isso resultava em câncer, né? Exato. Mas três buscas e tu tem um câncer no cérebro. E hoje as pessoas vão para a IA justamente com isso. Aquilo vira uma religião. Ou seja, o que está dito ali é uma verdade quase que inquestionável, porque existe, né, aí, né, os psicólogos aí, as pessoas que entendem disso vão falar com mais cuidado. Tem uma outra coisa da IA, e aí eu vou derivar de novo, né, mas tu comentou essa coisa de fazer um eu virtual, né, que é manter a tua memória. Hoje, se a gente for olhar, o grande desafio dos players de IA é capturar a imaginação. E eu sempre gosto de falar, talvez de uma maneira um pouco romântica, tá? É que a IA, uma IA, ela não vai pegar, que nem o Van Gogh, por exemplo, não vai cortar a orelha para dar para uma bailarina, né? E a arte, por exemplo, fala-se muito da utilidade da arte, né? A arte, de maneira geral, não vou dizer de maneira geral também, porque é uma presunção falar um assunto que eu não tenho controle, mas o pensamento artístico, ele é uma experiência indiscutivelmente humana. E eu gosto de pensar, eu estava pensando nisso agora vindo para cá, enquanto eu estava preso no trânsito, né? Que o cara que descobriu, que basicamente revolucionou a química orgânica, ele sonhou com aquela cobra que morde o próprio rabo, o Ouroboros. Né? Ele descobriu, ele caiu no sono, olhando para a lareira, ele via as cadeias de átomos se mexer como uma serpente, até que uma hora, uma mordeu o rabo da outra. Né? Isso é uma coisa profundamente humana. Se eles não soubessem nada da mitologia grega, ele não teria feito essa relação. E a IA não vai fazer isso. Porque a IA é um modelo estatístico. Precisa ter uma conjunção de fatores para chegar a essa conclusão. Né? E aí eu estou dizendo isso, e de novo, pessoal, estou agora... Né, eles deveriam estar com uma garrafa de um Macallan aqui agora para... Mas é que a IA ela tem uma outra coisa, que ela é uma experiência, é um daqueles momentos que a humanidade vai descobrir que ela não é tão importante quanto ela pensa. Tá? Eu estou citando o filósofo Marcos Bruso, porque hoje a gente tenta construir uma IA que ela nos substitua. A experiência do Arthur Lavieri, das coisas que ele contou, que ele escreveu esse livro, são profundamente humanas. Eu não tenho como reproduzir. Não adianta tu viver a vida do Arthur, o Diego viver a vida do Arthur, não vai ser o Arthur. Né? E a representação que tu vai ter do teu eu virtual não vai ser o Arthur, vai ser um apanhado, uns relatórios, que vai ser auxiliado por um modelo de linguagem natural, que vai imitar o jeito que tu fala, mas não é IA. Né? E aí hoje o que os grandes players tentam fazer isso, é capturar a imaginação e eventualmente não substituir. Mas aí eu quero, só para concluir, é que com o passar do tempo, a gente acreditava, por exemplo, que nós éramos sozinhos, que nós éramos o centro do universo. Aí, sei lá, o Galileu pegou e disse assim, não, o centro do universo, nem do universo, da nossa galáxia é o Sol. Aí a gente achava que a gente era a espécie mais evoluída. Aí fomos descobrir que não é a espécie mais evoluída. A gente é o resultado de uma espécie que cresceu que se adaptou e tal. E assim vai, né? Então eu acho que o que vai acontecer com a IA é isso também. A gente vai descobrir, cara, são coisas que a gente descobriu que podia fazer, mas não deveria fazer, tá? Eu derivei porque eu gosto muito desse tema, como tu comentou, assim, de ter uma representação. E uma coisa que eu não gosto da IA também, só eu vou concluir para não matar vocês de tédio. Vai lá. Nada. Mas
acho que foi a Olga Toransuk, ela é prêmio Nobel de Literatura. Esse tempo ela comentou que eu acho que eu citei o nome da pessoa errado, depois eu vou ver se... Depois a gente coloca. Exato, por A favor. gente coloca lá no Ela descrição. comentou que ela usa IA para escrever a obra dela. Que ela conversa, ela acha bom, porque ela diz... Mas aí eu me pergunto, tu entendeu? E é umas questionamentos que eu fazia também na galeria, né? Se tu, por exemplo, se tu tá conversando com a IA e tá pedindo para te dar dicas de estilo, será que a obra é tua? Uhum. Quando tu cria uma peça por IA também, sabendo que a IA utilizou, né? Porque isso é uma coisa que também a IA faz, ela é uma apropriação indébita Uhum. do conhecimento humano. Ela pega e não devolve. Uhum. Isso é original? Né? E aí, para finalizar, uma coisa que eu gosto de refletir muito é que a IA talvez seja o mais perigoso para mim, é que ela não permite o esquecimento. Porque a vivência humana na Terra, ela é feita da memória. A gente está aqui porque a gente é a memória de algo que aconteceu antes, né? E com a IA, tu começa a perder essa noção de realidade, tu entendeu? Será que a memória que eu estou tendo é minha mesmo? Né? É aí que entra essas questões que eu trouxe, tá? De novo, desculpa. Que isso. Não, interessantíssimo. Interessantíssimo. Só para a gente conseguir voltar a alguns aspectos, que eu acho que é legal a gente tentar pensar quais são os fundamentos que uma empresa precisa ter, ou empresários precisam ter, antes de esperar grandes resultados da IA. E quais são esses fundamentos, gente? Dá para a gente elencar? Por exemplo, processo, tem que ter de fato um planejamento estratégico, não tem, porque tem uma coisa bizarra, que às vezes a gente passa por empresas que faturam bi e não tem plano estratégico. Muito claro, assim. É mais comum que se imagina. Né? E aí você vai falar, precisa de um plano estratégico. Eu falo, já faturo bi, que plano estratégico é Às esse? vezes tem o plano estratégico, ele só não é seguido. Também tem esse ponto. Então, o que vocês consideram que são os fundamentos para uma empresa conseguir ter algum resultado de fato com IA? E não ter só investimento? Tá, primeira qual é o processo? Então, estou assumindo que existe um planejamento estratégico, esse planejamento estratégico foi desdobrado num planejamento tático operacional, que alguns chamam de budget, outros chamam de orçamento, chame como quiser, mas é com uma visão anual, que hoje em dia também já ficou muito longa. Né? Hoje você tem que estar fazendo forecast, revisão todo santo mês para esse tipo de coisa. E quais são os processos que embasam isso? Então, acho que essa é a pergunta... Uma das perguntas importantes. Segundo, para essa estratégia, qual é o organograma? E não o contrário, que é o que eu vejo em 90% dos lugares, que é, eu tenho este organograma. Dado este organograma, que acaba virando um personograma, qual é o processo que eu tenho que adequar e as ferramentas, e depois a IA vem aí entrando. Acho que quando a gente consegue inverter a lógica dessas duas coisas para não ser chato, a gente já, num conselho, a gente já tem aí um peso muito grande para a gente puxar. Porque daí as pessoas começam a fazer as perguntas certas. Por que eu vou fazer? Esquece o lado do letramento. Também vamos pensar que uma empresa que já passou do letramento já começa a ter um sentimento que aquela é uma ferramenta que por acaso chama IA, mas podia chamar biscoito, né? E que eu estaria usando para alguma outra coisa. Beleza. Mas se eu já tenho isso, quais são os meus processos? Quais são os meus processos críticos? O que está acontecendo em relação ao mercado, em relação ao plano que eu quero chegar? E onde que essas ferramentas eventualmente vão poder usar? Beleza. Olha como que é chato. Por isso que as pessoas não fazem, porque é muito chato. Depois que eu fiz isso, processo a processo, olhando toda a empresa, olhando a concorrência, falando com o fornecedor, olhando o que está acontecendo lá fora, tendência ou não, conversando com a academia, né? Conversando com as associações, é chato, demanda muito tempo. E outra, quanto mais eu faço isso, menos direito eu tenho de usar o meu achismo. Né? E as pessoas gostam muito do achismo. Eu também gosto do meu achismo. Mas quanto mais eu acho, pior fica. Né? Depois que eu fizer tudo isso, eu ainda venho um chato que tem que fazer a seguinte pergunta: como é que tudo isso vai se amarrar e como é que eu vou revisar isso? Todo mês, todo trimestre? Exato. Qual que é a minha visão de 2 anos que eu já sei hoje que ela não vai se cumprir? Exato. Que é outra... aliás, isso é impressionante
Eu tive sorte, porque eu aprendi isso cedo na carreira, mas é impressionante como hoje tem gente que tem essa dificuldade. Ah, não, mas o planejamento já está escrito, o budget está escrito. Cara, nos dias atuais, geopolítica, IA, eleição, Flexibilidade tem que mandar pra polarização, cara, aquilo é uma visão Sim. que traz uma série de outros desafios para a gestão de pessoas, que é meritocracia, análise de performance, eu sei de tudo isso. E traz mesmo, né? Se fosse fácil, e nem com IA se resolve esse, por enquanto. Mas a grande verdade é, eu só tenho uma visão daqui a 1 ano, daqui a 2. E eu já sei hoje, e vamos combinar aqui, que depois de todo esse trabalhão que a gente fez, que a gente no mês que vem revisa ela. Sim. No mês que vem, eu tive clientes que nunca sequer haviam mapeado o primeiro 50% do Trumpaço, né? do primeiro tarifaço do Trump. E viram mais ou menos 40% das suas receitas sumirem do ano. Inclusive com clientes do outro lado do hemisfério falando, inclusive isso é força maior. É um ato do governo, é um ato do príncipe, eu não vou te pagar nada. E é mesmo, a depender do jeito que o contrato é escrito. É verdade. E aí você pergunta, mas peraí, deixa eu entender. De novo, eu sou chato do contraditório. A gente depende 40% deste mercado exclusivo. E a gente não tinha nenhum alerta, nenhuma análise, nenhuma conversa sobre isso em lugar nenhum. Esquece a IA, esquece todo o resto que a gente está falando. A gente está fazendo as perguntas certas. E agora eu estou querendo usar a IA para descobrir mercados alternativos para onde eu vou colocar esse dinheiro. Aí por isso que eu volto no processo o tempo todo. Qual que era o meu processo de inteligência de mercado? Aliás, quantas empresas já trabalharam que têm processo de inteligência de mercado? Eu trabalhei numa alemã muitos anos, hoje eu posso falar porque eu já saí de lá há muitos anos, que é a Siemens. A Siemens tinha um processo que era quase que um checklist obrigatório, mas que eu gostava muito, chamava Market Day. Nome meio bobo, né? Market Day, dia do mercado. Mas você obrigava gestores, marketing estratégico, inteligência, consultorias a pararem X horas agora não lembro se era por trimestre, por semestre, mas a parar e você tinha um checklist bem germânico de tudo aquilo que você tinha que se perguntar, numa época que não existia esse nível de digitalização que existe hoje. Você se obrigava, mesmo que naquele momento, há 15 anos atrás, você pudesse falar assim, puxa, 80% não mudou. Hoje é o contrário, né? 80% mudou provavelmente. Sim. Mas naquela época era isso. Você se obrigava. Então, as pessoas, naquilo que eles paravam a correria do dia a dia, elas paravam e falavam, puxa, cara, ó, tem esse tema realmente que a gente precisava discutir. Puxa, você tem razão, você se obriga. O processo, no fundo, é isso. Eu tenho milestones, eu tenho gates para eu cumprir ali. E o resto deveria ser consequência. Todo mundo... Ó, eu só conheço algumas poucas empresas onde IA é fim. E ela é fim por uma razão que eu não quero julgar aqui, mas eu acho que ela tem vida curta, que é eu fazer bonito quando eu estiver andando 4, 5 quadras para cima, para baixo na Faria Lima. E faz parte, gente, faz parte. Tem uma pressão de um certo nível de investidor. Lembra que eu falei do FOMO, né? Todo mundo já está vendo isso, né? Tem gente que fala que é o FOBO, tanto faz. Mas a verdade é que tem gente que precisa ter alguma coisa enfiada na sua estratégia, mas o simples de falar que está enfiada já mostra aqui, né? Não teve todo um pensamento, mas eu escuto isso de gente grandes executivos, e eu entendo a dor. Eu não estou aqui julgando, eu entendo a dor. E eu fui executivo muitos anos. Não, porque eu o cliente entendo. cobra. O cliente E o investidor fala para você, daqui a 3 meses nós vamos lá fazer um café lá no número 3000 não sei quanto, que é um prédio importante ali, que sempre o pessoal vai. Nós vamos estar lá e eu preciso mostrar alguma coisa. Só que, gente, e aí se algum desses colegas estiverem me ouvindo, eu peço perdão, mas eu vou falar do outro lado. A pessoa que vai estar do outro lado do café ou da mesa do almoço também sabe disso. Ela também sabe, e já começa há 3 anos atrás, não. Mas hoje ela faz o discernimento do que foi enfiado e daquilo que não foi construído. Então, essas duas perguntas, o processo e as pessoas, eu acho que são chave. Não, cara, desculpa, pode falar. entra até um pouco na estatística, né? 77% adotam e 3% vê um valor nisso. Assim, fica na mesa o negócio. Então, assim, no final das contas, se você vai olhar, você está talvez torrando dinheiro ali para uma solução que não está mexendo um dígito na linha de receita. Então, não está funcionando. É uma aparência. Eu tô muito satisfeito, assim, que eu tô aprendendo muito com vocês dois, o Arthur em especial. Eu só queria comentar que é o seguinte, a gente sempre morre no básico. Tu morre por não ter planejamento, por gastar mais do que tu
ganha, né, do que tu fatura, esse tipo de coisa. E é isso, vale para tudo, né? Vai usar IA, mas se tu não sabe usar IA, tu só vai gastar dinheiro num recurso que quer investir em IA, mas tu não sabe o que tu quer fazer, tu só vai gastar dinheiro. Ali não vai mudar nada na tua vida. Tem um ponto que vocês dois comentaram sobre essa... Vai ter uma mudança de comportamento, né? Cada vez mais dessa questão de sair... Basicamente, assim, no futuro, parte operacional vai ser terceirizada, entre aspas, muito provavelmente. Então, é o que normalmente a diretoria foca, gasta muito tempo com isso hoje, com as operações, com a parte manual, digamos assim. Isso vai mudar um pouco, talvez. A liderança só vai mudar de posição. Então, vai vir aonde? Deixa eu fazer boas perguntas para conseguir, como se fosse a alimentação do prompt do negócio. Então, vai ir mais para esse lado. Como que eu vou fazer boas perguntas se eu já não tenho mais que me preocupar tanto com uma operação, que já está um pouco mais fluido, onde eu passava reuniões gastando muito tempo nisso. Vai ter um vácuo, vai ter um gap e vai ser natural. Se o processo funcionar, se tiver uma boa clareza, um bom processo, uma boa estruturação disso, a mentalidade vai mudar de quem está na operação, de quem toca essa operação, governança, o controle disso, e vai ser natural. Essa mudança de comportamento, tanto das pessoas da nossa geração, das novas gerações, o modelo de pensamento já vai ser diferente. Porque o que está assimilando, o que está tendo que usar já é o comportamento até do que a gente comentou no início, né? Daquela diferença de visão. A nossa visão já não vai ser a mesma da próxima geração, da geração dos nossos filhos, sobrinhos e por aí vai. Então, pensando que nós estamos talvez coordenando empresas, estamos ali coordenando nova geração. Como que eu vou fazer a leitura dessa nova cabeça e preparar a operação, uma operação que talvez está saindo, está em transição de um modelo antigo que já nem é o nosso, a gente está tentando mudar para o nosso, mas já está mudando para a próxima geração. Então, são umas 3 mudanças que estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter que fazer esse mapeamento, essa leitura, e aí, entrando até em uma das palavras que eu acho, essa flexibilidade no modelo de pensamento. Essa velocidade de, eu fiz o resultado para 1 ano, que é o que você comentou, tá no orçamento de 1 ano. Com essa velocidade, você vê aí grandes nomes, grandes pensadores, como por exemplo Bill Gates, que normalmente as opiniões dele eram vistas, é a tendência daqui para o próximo ano. Ele já veio a público e já mudou em 6 meses o que ele falou. Então, se ele que tá no topo do conhecimento, tá mudando a cada 6 meses, antecipando essa mudança de uma opinião que ele deu, quem somos nós aqui para ficar travando, sem flexibilizar no nosso mundo aqui e o mundo girando numa velocidade muito maior? Eu acho que o Bill Gates, às vezes, ele fala isso porque ele tem interesses próprios. Mas sou eu falando, tá? Mas o Arthur, eu queria te perguntar uma coisa. Administração clássica, planejamento estratégico, 5 anos. Vale ainda fazer para 5 anos ou é melhor fazer para 2? Eu acho que tem que fazer para 10. Para 10. Para 10. Só que, de novo, sabendo que você vai jogar fora e cada vez mais rápido. Agora, quem não sabe para onde vai, como é que é aquela história? Qualquer vento. Qualquer caminho serve. Né? Qual que é a minha visão? Eu acho que essas coisas elas estão se fundindo cada vez mais com isso. Qual que é a minha visão? Qual que é meu propósito? Por isso que toda vez que eu entro num conselho ou pego um projeto de consultoria nisso, e eu deixei de ser executivo há 1 ano e meio. Eu fui muitos anos executivo de empresa, e há 1 ano e meio eu optei, falei assim, não, quer saber, agora eu vou perseguir outras coisas nessa fase da minha vida. Estou super feliz com isso, graças a Deus. Mas nas empresas que eu era CEO eu também já fazia isso, mas qual que é a nossa visão, qual que é o nosso propósito? Que eu acho que cada vez mais se funde com isso de 10 anos, porque 5 para 10 anos já é uma coisa meio etérea. Já é uma coisa que realmente é o meu sentimento, é meu propósito, é meu feeling. Eu não posso... Aquilo que a gente fazia há 20 anos atrás, que era fazer planejamento de 5 e 10 por ano, numa planilha em Excel, fazendo análise de o que o Boletim Focus fala do dólar daqui a 3, 4 anos. Todo mundo aqui já deve ter feito isso. Isso esquece. O muito mais importante é eu ter um direcionamento lá para frente, né? E eu enxergo, é como um funil, aqueles funis de futurismo, né? Quanto mais distante, mais o funil vai abrindo, né? As bordas do funil, elas são elípticas, né? Ao contrário. Cara, eu estou preocupado realmente com o meu trimestre, com as minhas ações que eu estou fazendo. Mas você tem que ter meta do ano. Tem, porque o mundo ainda é assim. E está mudando também. Né? Mas 10 anos é só a minha visão. Nós falamos de uma coisa básica, que eu só queria voltar um ponto, e obrigado pela pergunta, e que vocês vão conhecer mais do que eu. Todo mundo usando LLM, todo mundo usando essas ferramentas, só acelera a comoditização.
Se eu tiver excelentes pessoas, né, capazes de fazer bons prompts, boas perguntas, e melhores pessoas ainda, sabendo fazer a curadoria, uma coisa é fazer boa pergunta, outra coisa é ir criticando para fazer perguntas cada vez melhores. Falamos disso. Só fazendo um gancho disso. Além de fazer curadoria, conseguir executar. Que é outra coisa. Isso, aí é outra coisa. Mas vamos supor que essa parte, poderia ser um back-office muito complexo, alguma coisa assim, que ela trouxesse as soluções e você tivesse outras ferramentas. Mas é perfeito, é isso que você falou. Só que não é aí que está a diferenciação. Porque isso também, acho que vai ter, como tudo na vida, os melhores vão ser os melhores, mas onde é que vai estar a riqueza? Nos dados. E quanto mais proprietários os dados, e é isso que a gente tem que perguntar numa organização, maior é a minha vantagem, desde que eu os proteja para utilizar. Essa empresa que eu imagino que eu já trabalhei, que você fez um trabalho lá, né, foi essa a discussão há 3 anos atrás. Quando eu olhava a quantidade de dados que tinha, me lembrava da minha época germânica, né, onde equipamentos elétricos geram uma quantidade de dados brutal, e quando não se falava de IA, o Brasil, naquela época, numa unidade de negócio de grandes transformadores, grandes equipamentos de 300 toneladas, 400 toneladas, equipamentos que demoravam 1 ano e meio, para ser fabricado, né, equipamentos de milhões e milhões de dólares, que não podem ter falha. E eles geram uma quantidade enorme de dados. Naquela época, sem se falar de IA, começamos a modelar com professores de universidade e cientistas algoritmos que, no fundo, né, são a base de tudo que a gente está conversando, para tentar começar a fazer previsibilidade no começo do funil. Então, eu sabia que estatisticamente, que é o que uma IA faz, eu sabia que estatisticamente, quanto mais o tempo vai passando e mais aquele emaranhado de variáveis vão se conversando, maior a quantidade de possíveis futuros que eu vou ter. Né? Parece até filme da Marvel, né? Mas é isso mesmo. Né? Mais possíveis futuros eu vou ter. E a gente já fazia isso. Agora, na época da IA, quando chegou nessa empresa específica, né, que faz aluguel de geradores, esse tipo de coisa, a quantidade de dados que a gente estava gerando era enorme, porque já tínhamos investido, eu sou tarado por isso, em telemetria. Que há 20 anos atrás, se vocês forem lembrar, era coqueluche, falar de IoT, lembra? IoT, telemetria. Hoje é mais básico, nós mesmos, né? Nós somos os telemetrizados para todo mundo o tempo todo. Pô, se eu já tenho essa quantidade de dados brutal, por que eu não estou fazendo análise de tendência, podendo melhorar coisas simples como onde que eu vou fazer manutenção, quais são as melhores máquinas, coisa que a automotiva já fazia. Né? Mas, de novo, você vê, a discussão que foi tida naquela época, e eu fico feliz que eles avançaram, né? Já saí de lá 1 ano e meio, fico feliz que eles avançaram, o que é? Quais são os meus dados? E quais são os dados? E qual é a forma? De novo, a governança. Qual é a forma como esses dados vão ser utilizados, mesmo que eu tenha um motor numa LLM, de maneira que eu preserve os meus dados, a minha inteligência? Eu sei que sempre alguma coisa vai acabar vazando, por mais que alguém vai falar, ou vai acabar sendo utilizada em algum modelo desse topo da pirâmide que você citou. E tá tudo certo. Agora, quando eu tenho essa quantidade enorme de dados e eu consigo protegê-la muito melhor do que os meus concorrentes, eu tenho uma vantagem sustentável, que eu não teria, né? Se eu tiver, vou pegar um outro exemplo. Eu fui num simpósio outro dia e ouvi 3 ou 4 grandes empresas de advocacia falando da grande automação e redução de custos que a IA tá promovendo. Teve discussão sobre ética, teve discussão sobre vieses, que é até mais preocupante, né, nesse ambiente. Mas quando você extraía tudo que tinha sido falado, de novo, eu sou chato, eu gosto do contraditório. Em nenhum momento, ali tinha mais ou menos 50% do PIB advocatício do Brasil, que cada dia é maior, né? Estamos a caminho dos Estados Unidos nisso, né? Ninguém falava dos seus próprios dados e como os seus próprios dados, a sua própria vivência, era transformada em melhores qualidades decisórias, previsão de certos tipos de comportamento, que, de novo, é uma ferramenta de estatística e de coerência. Então, eu, que não sou um especialista, estava lá assistindo por algumas horas e provavelmente deve ter alguma coisa muito mais inteligente que eu não vi. Mas eu saí preocupado, porque eu falei assim, cara, é para inglês ver. Vou automatizar muito o meu back-office, os assistentes, os advogados nível 1, nível 2, né? Tudo isso aí vai, lamentavelmente, ter que ser realocado em alguma coisa, porque eu não preciso mais. Numa das palestras, um senhor mencionou que agora os sócios só precisam olhar 5%.
como é que eles chamam? Das peças, eles chamam de peças. Peças. De peças, porque a experiência desse último ano, dos últimos 6 meses, mostra que os outros 95% estão muito bem sob controle. De novo, estatística, curva da banheira, né? O que vai dar muito certo, o que vai dar muito errado. Mas eles estavam... Eu fico olhando, beleza, mas mesmo esses 5%, eles... É uma commodity enorme, parecida com aquela do escritório do outro lado da Alameda Santos. É interessante tu comentar isso, porque eu tenho um amigo meu, Lucas Dalpaz. Um abraço, Lucas. Ele está fazendo uma tese de doutorado, ele fez uma tese de mestrado, está fazendo uma tese de doutorado sobre o uso da IA no judiciário. E ontem também eu fui almoçar com um casal de amigos lá, ela é advogada, ela estava falando sobre o uso da IA para a advocacia. É muito atraente para o judiciário tu ter uma IA, né? Ainda mais o judiciário brasileiro, que A morosidade. moroso, tá entupido de milhões de processos, né? É muito fácil tu pegar, coloca ali o processo no LLM da vida, e tem um monte de Lautech aí que tá fazendo isso. Mas entra naquela discussão que eu tava conversando com ele, que é isso, o cara pega, hoje eles fazem, tu manda aí a fazer um habeas corpus. Sim. Só que entra aquela discussão, tu está decidindo a vida de uma pessoa, tu tá definindo o destino de alguém ali, né? É complexo. E tem isso também, né? Tu tem 5 assistentes lá, eles estão pegando o processo, estão gerando uma peça lá, às vezes eles nem leem. Esse é o problema. Né? É muito perigoso isso. A questão por assim dizer, do saber jurídico, né? Também passa por essa, né, tu está compartilhando a tua experiência com todo mundo meio que de maneira compulsória também, porque isso tu vai pro maiá da própria jurisprudência, né? É muito perigoso. Esse é um dos campos também, é uma coisa meio paradoxal, porque se tu for olhar hoje, até eu li ontem ou anteontem que uma das áreas que a IA é mais assertiva é justamente no jurídico das empresas, por exemplo. Ela traz muito mais resultado no jurídico na operação do que, eventualmente, por exemplo, na área de desenvolvimento. Mas eu acho uma temeridade, né? Com todos os problemas que a gente tem, tu simplesmente terceirizar a tomada de decisão e confecção de coisas. É que pergunta para os seus amigos, e acho que essa é uma discussão super legal. Uma coisa é resultado por corte de custo, que de uma certa forma pode ser uma métrica de produtividade. Pode ser. Não concordo também muito, mas pode ser. Cadê as métricas de qualidade? E cadê a forma como aquele tipo de ferramenta, e aqui estamos falando do jurídico, mas não está falando de várias outras, como é que aquilo está contribuindo para o crescimento e a rentabilidade do negócio como um todo, e para a perenidade do negócio. Então, o que eu vejo muito é a automação de back-office, com isso que você acabou de falar, que é até compulsoriamente, ou aquilo que já não era público, né? Porque às vezes o cara já pegou uma biblioteca de causas e aquele conhecimento já está lá, inclusive com nome e sobrenome de quem julgou, quem fez isso, quem fez aquilo. Porque tem aplicações mais sórdidas, né? Que são aquelas... Quem vai ser o juiz, como é que é a probabilidade desse juiz, está cheio já de, até livros sobre isso, né? Lá no IBMEC eles sugeriram um que eu peguei e li, né? Que é a qualidade do julgamento, é um livro americano, né? E que mostra, inclusive, como que já se mapeou até os melhores horários do dia, a depender da corte, para um tipo de julgamento, algum por jurisdição. Aí, de novo... se eu uso esse tipo de informação ao meu favor, uma vez que ela está disponível, seria antiético não usar em favor do meu cliente? Não sei, não sou advogado, mas essas são perguntas que são colocadas e que são extremamente profundas e que eu só consegui fazer aquilo não porque é a IA. Isso é muito importante. Eu já conseguiria fazer antes com algoritmos de probabilidade. Só que a IA permite que eu faça isso agora no meu computador pessoal. Em meia hora, 1 hora, em 10 minutos. Coisa que antes, quer seja por disciplina ou falta de, eu não conseguia fazer. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que olhar porque se eu estou mexendo com uma vida humana e muitas vezes eu estou falando que eu estou tendo resultados únicos, exclusivamente por corte de custos. Beleza, também é importante. Uma organização precisa ter custos afinados para que ela sobreviva. Mas e a perenidade? E o planejamento estratégico? Era isso que eu queria? Tem uma outra coisa muito interessante. Agora vou invocar a Kate Crawford de novo, que essa é uma outra coisa que a IA traz para nós, para a sociedade, que é a despolitização das relações humanas. Tu passa a virar um número. Sim.
Então, tipo, toda a questão da análise do juiz, de como é que tu vai promover o caso, passa a ser, não, agora o melhor horário é às 10 horas, a gente usa esse conjunto de palavras, né? E tu Robótica, exato. tira a nuance, tira justamente a experiência humana. A gente delega, terceiriza a nossa experiência, entendeu? Eu não quero ser, né? Não vou nem ser o contraditório, vou ser o apocalíptico, porque tem algo muito errado acontecendo. Não sei se vocês têm essa percepção nesse aspecto, porque isso vale tanto para a justiça, vale para a medicina, escolham aí o campo quando a tecnologia começa a influenciar o nosso próprio comportamento. Tem um estudo interessantíssimo que está rolando agora, e em São Paulo, do Waze, não sei se vocês viram. O Waze, a depender do horário do dia e a forma como as pessoas estão consultando, etc., ele, em janelas cada dia mais curtas, ele consegue influenciar o comportamento das pessoas que estão optando por novas rotas e fazer com que aquela rota que ele havia minutos antes sugerido deixe de ser uma boa rota. Em outras palavras, é tanta gente usando a tecnologia o tempo todo. E agora já existem pessoas, e eu depois de ler alguns desses textos, eu sou uma delas, que se acho que a rota que eu estava seguindo antes ainda é segura, eu não mais sigo a sugestão do Waze. E tenho comparado com quem segue. E tenho sido mais feliz. Caraca, Olha, cara, que Então, esse é um exemplo bobo que eu tô falando aqui no pessoal, né? Super interessante. Mas é interessantíssimo, porque... E é isso mesmo. Você imagina que tem 500 pessoas na marginal. Acontece um acidente 10 km para frente. O Waze imediatamente fala para todo mundo. Entra todo mundo ali na cidade universitária. Quem é de São Paulo aqui, né? Me perdoe aqui, porque eu tô falando para quem tá aqui de São Paulo ali na marginal. Entra todo mundo ali lá na cidade universitária. Quem eventualmente ficou por mais 10, 15 minutos e ignorou aquele caos de virar ali à direita na cidade universitária, eu sei porque é o caminho que eu fiz hoje, né? O que acabou acontecendo? Acabou pegando muito menos congestionamento, e é quando você compara com aquilo que foi predito pelo próprio sistema. Então o sistema está agora se adaptando. É óbvio, todo mundo fala, tá adaptando com inteligência artificial. Beleza, mas ele está se adaptando para conseguir, né? Que essas coisas sejam... Senão daqui a pouco vai ser um tiro no pé da tecnologia. Você começa a falar, cara, mas em São Paulo está começando a não funcionar, né? Porque eu não estou tendo mais vantagem de tanta gente usando. Comoditização na veia. Você lembra, até voltando um pouco na parte do contraditório, você está fazendo isso com o Waze, né? Mas eu não sei se vocês lembram, o ChatGPT jogo que vai 2023, 2024, e eu não lembro exatamente o nome do funcionário, mas uma das orientações que ele dava quando a gente utilizava o ChatGPT é fale não. E fale não, às vezes, ou com letra maiúscula, ou para simbolizar que você não gostou mesmo. Então, questione quando você não gosta de uma resposta. Ele queria que as pessoas fizessem isso e não aceitassem. Então, entra nessa parte do questionamento, porque era assim que o modelo se autoalimentava e melhorava, ele ficava mais crítico. Eu acho que a grande parte do Waze é isso, né? Você questionando, você está retroalimentando ali. Porque ele está vendo que eu estou ignorando. Eu sou um que está sempre ignorando. O Arthur arranjou um problema para mim, porque eu vivo brigando com a minha namorada, que ela discute com o Waze. Genial, elas. Gente, ó, eu sei que nosso papo tá maravilhoso, mas eu queria aqui fechar com um ditado que eu gosto, que vocês falaram de dados pra caramba, e tem ditado que diz que a gente só gerencia o controla, só controla o que mede. Então, dados de fato é a base para saber se a gente está em busca, se o que a gente está fazendo está ajudando eficiência, produtividade, ou se está sendo mais eficaz, ou coisa do tipo, né? E aí eu queria que vocês falassem sobre as redes sociais que vocês costumam utilizar, como as pessoas podem encontrar vocês, e produtos e serviços aí que de alguma forma vocês costumam ofertar, tá? Se quiser começar, Diego. Bom, eu sou muito reticente do uso de redes sociais. Eu não tinha redes sociais. É sério, cara? Eu vivi em briga com inclusive, até agora há pouco, eu não usava nenhum WhatsApp. Eu usava só o Signal. Eu gosto de estudar sobre privacidade e tal, enfim. É uma vida meio solitária, não vou negar. Mas eu hoje uso o WhatsApp por conta dos contatos profissionais e tudo. Vocês podem me encontrar no LinkedIn. Tá. E eu tenho um Instagram. E só. Tá ótimo. Mais nada, não vão me encontrar em nenhuma outra rede social. Se encontrar um clone, podem denunciar. Tá? Legal. Obrigado pelo convite também. Isso, cara, foi massa. Obrigado por conhecer os amigos aqui também. Acho que foi um debate bem legal. Espero ter contribuído.
Ótimo. E aí, Diego? Diego Alexandre agora. Diego Alexandre. Eu utilizo o LinkedIn, então tem Diego Alexandre de Souza. A gente gosta bastante desse assunto, tá aqui conversar com todo mundo aqui sobre isso é sempre um prazer. Instagram é o pessoal, sou maratonista, então posto coisas de corrida lá, então é também Legal. Diego Alexandre de Souza, quem quiser. Mas fico mais ativo no LinkedIn. Então ali com a Sentinel, vendendo as soluções aqui de IA, então ajudando as decisões, as empresas a tomarem decisões ali com os próprios dados. Legal. E aí, senhor Arthur? Eu sou ativo só no LinkedIn e me sigam lá. Eu escrevo 3 newsletters no LinkedIn. Falo muito sobre o mercado de energia, falo sobre muito governança e falo muito sobre treinamento e liderança em 3 newsletters separadas. Meu LinkedIn é Arthur com TH-Lavieri, tudo junto. Me sigam lá, vai ser um prazer. Já minha segunda oportunidade aqui. Nessa vez com esse formato com 2 colegas, muito legal, obrigado, acho que fica mais dinâmico mesmo, né, a Bárbara olhando para nós o tempo todo, batendo no relógio, então a gente tá tenso, tá, gente? Quem tá assistindo a gente aqui... Tiraram o cronômetro. Tiraram um cronômetro, começou a bipar aqui, mas a gente tá meio tenso aqui, mas parabéns pelo sucesso aqui do podcast e parabéns por esse modelo, porque realmente o tempo passa... A outra eu achei que o tempo passava rápido, agora então mais rápido ainda, foi um prazer, obrigado. E sobre o assunto também, né? Nossa, com certeza. E ó, fazendo merchan aqui, ó. Eu sei que não é o objetivo do encontro, mas ó, recebemos aqui o presente, que eu já tive a oportunidade de comprar antes o livro do Arthur. Aqui ele fala sobre a jornada dele até se tornar CEO. E eu gostei muito até comentei contigo, da diagramação do livro. Porque ficou dinâmico, no sentido de que não é aquela leitura corrida direto, sabe? Então tem as etapas. Tem as etapas, fala de reflexão, os casos. Ficou muito legal o livro, de verdade. Parabéns, Foram cara. uma gestação, 9 meses de escrita, quase 300 horas de gravações. Pra caramba. E aí eu fiz uma coisa que tinham me recomendado, eu era meio preconceituoso, mas eu fiz. Eu contratei eu chamo ela de Ombudswoman. Então ela é uma crítica de textos. Totalmente fora de tecnologia. Então, a gente fazia a cada 2, 3 capítulos, a gente fazia uma reunião. Que legal. E era um teste para minha autoestima, porque ela jogava 60% do meu trabalho fora. Uau. E ela, como ela é uma profissional da área, ela chama Carmen, ela enxerga, né? Como que as pessoas vão reagir, como é que elas, ao terminar um livro, elas vão ter feito toda a correlação. Então, isso aí também foram meses de trabalho, porque realmente, quando falam que livro é um filho mesmo. Ainda mais assim, quando você quer fazer com seriedade, etc. Então, foi muito legal. E toda a receita desse livro, ele vai para uma causa social, de uma criança que tem um problema muito sério de saúde, tem que fazer cirurgia, tem que fazer uma série de coisas. Então, o livro, ele é uma dupla alegria para mim, porque primeiro foi fazer o livro, né, e que está indo muito bem, graças a Deus, mas na semana de lançamento eu fiquei sabendo desse tema, através de uma rede de networking de executivos chama Open Mind Brasil, que eu atuo já há 5 anos. E aí os autores começaram a doar os proceeds dos livros para isso. Então foi uma alegria ótima, porque o livro foi lançado na semana que a gente ficou sabendo disso, então tudo que está acontecendo nesses meses de venda está indo para lá, eu estou super feliz. É vendido em livraria? Ele está em 2 editoras. Ele está na editora, que chama 5 Gatas, né? Depois eu passo aí os detalhes, aí se puder colocar lá na parte de baixo do YouTube. E ele está na Amazon também. Legal. Então, Obrigado pela oportunidade de falar dele. Obrigado. E vocês podem me encontrar, @Veronese1, em todas as redes sociais, né? E vocês me encontram aqui também, né, no Veronese Podcast, no Spotify e no YouTube também. E, cara, não se esqueça de seguir o Spotify, seguir lá no YouTube, lá se inscrever, dê o like, compartilhe com quem quer ouvir mais sobre os assuntos relacionados a negócio, gestão e tecnologia. E eu vejo você quando? Eu vejo você no próximo episódio. Valeu!